sustento missionário é uma responsabilidade da igreja. Nós não podemos pensar que o missionário vai para o campo e a gente não vai sustentá-lo em todas as coisas. E esse sustento deve ser de forma que o missionário viva com dignidade. Já foi, assim, algo muito ideológico entre nós, pessoas que tinham prazer de ouvir o missionário, quando fizesse uma visita à igreja, contar que a igreja deixou de mandar o sustento e Deus usou um satanista para mandar o meu salário do mês. E a gente dava glória a Deus, que bom, esse é o Deus de provisão. Na verdade, isso é vergonhoso. É muito importante que nós entendamos que todo o sustento de um obreiro que é enviado pela igreja seja originado na própria igreja que o enviou. Se não for um recurso financeiro do próprio caixa da igreja, mas que a igreja busque este recurso de forma a suprir todas as necessidades do missionário. O missionário vai para o campo, se tem ou não tem família, ou se ele está indo ou não sozinho, nós precisamos entender que é preciso pensar, planejar e trabalhar para que ele seja sustentado com dignidade e tenha tranquilidade de se entregar à obra missionária. Queridos, sejam bem-vindos à nossa Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos na nossa Escola Bíblica Dominical, no currículo dos jovens, estudando o 4º trimestre de 2023. Estamos tratando sobre Até aos Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 9, do dia 26 de novembro de 2023. O título da nossa lição é A Igreja e o Sustento Missionário. É muito importante entendermos que não basta enviar missionários para o campo. Não basta dizer, estamos envolvidos numa grande obra, estamos mandando muitos missionários, milhares de missionários para o campo. Mas como eles são sustentados? Como eles são tratados? Eles têm as necessidades supridas? Eles realmente vivem com dignidade? É sobre isso que trataremos na aula de hoje. O textuário da nossa lição está em Filipenses, capítulo 4 e versículo 19, que nos diz o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo está garantindo à igreja de Filipos, que enviou ofertas missionárias a ele e também à igreja de Jerusalém. Paulo está garantindo, Deus vai suprir todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. Verdade prática nos diz que o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Então, o sustento missionário é um investimento. Eu já disse aqui que eu não gosto muito de falar nesse tom de investimento, porque quando a gente investe, a gente sempre espera retorno. Eu gosto de falar que é uma oportunidade. É claro, eu não estou discordando aqui da equipe organizadora da nossa revista, é um investimento. Mas eu gosto de pensar, por que investimento? Porque estamos juntando tesouros no céu e não na terra. Mas eu gosto sempre de pensar o seguinte: contribuir, sustentar missionários, contribuir com a obra missionária é uma oportunidade de participar. E nós só contribuímos porque Deus já tem nos dado. Então é também um exercício de gratidão. Contribuir com a obra de Deus é um exercício de gratidão por aquilo que Deus já tem nos dado. Não esqueça isso. Contribuir com a obra de Deus é um exercício de gratidão porque Deus já tem nos dado o que nós precisamos. Então, esta é a nossa verdade prática. A nossa palavra-chave é sustento. É sobre isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Sustento missionário. E o texto da leitura bíblica em classe está em Filipenses, capítulo 4, versículos 10 ao 20. É claro que esse texto é um texto emblemático e muito conhecido, porque vai tratar de o apóstolo Paulo falando que pode todas as coisas naquele que ele fortalece. Só que essa não é uma afirmação de determinismo espiritual. Não, a gente tem que entender o que Paulo está dizendo. Vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículos 10 ao 20. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim,
Ou seja, vocês estão lembrando de mim novamente, vendo ofertas outra vez. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, olha só, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, ou seja, já sei como fazer. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Essa carta é considerada a carta mais pessoal de Paulo, a carta aos Filipenses. É a carta que Paulo mais fala de si. E Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos para agradecer por ofertas missionárias que esta igreja tinha enviado ao homem que nós conhecemos como o apóstolo dos gentios. E ele é enfático nesse texto, que ele sabe viver em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, mas estava grato a Deus porque os filipenses, a igreja de Filipos, mais uma vez lembrava dele e fazia ofertas para ajudá-lo a continuar a fazer a obra de Deus. Isso é muito importante e relevante para a nossa vida, a oportunidade de ofertar. Primeiro ponto, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Primeiro parágrafo, Paulo e a igreja de Filipos. Então, o nosso escritor, pastor Wagner Gabi, deixa claro para a gente aqui, ó, que no trecho, deixa eu puxar para cá, no trecho de Filipenses 4, de 10 a 20, no trecho de Filipenses 4, de 10 a 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. Duas coisas eu quero dizer aqui que são muito importantes dentro desse contexto que o pastor Wagner Gabi faz esta abordagem aqui. Primeiro, no meio secular, há uma tentativa de se mostrar. As pessoas querem sempre se mostrar, querem sempre aparecer, querem sempre falar o que tem. Isso virou um vício no meio secular. Como se só falar daquilo que eu conquistei fosse realmente gerar conquistas na vida de alguém. É claro que é importante, sim, como testemunho, para motivar a fé das pessoas. Em algum momento da vida a gente fala, Deus me deu a oportunidade de conquistar isso, para que as pessoas vejam e pense, não há o que um homem faça que o outro não possa fazer. Se ele chegou, eu também posso chegar. Mas não virá aqui uma competição, que é o que a gente tem visto acontecer. Pessoas competindo. Fulano meu vizinho comprou um carro, eu tenho que comprar um carro melhor do que o dele. Isso é competitividade. E isso nós devemos ter muito cuidado. Segunda coisa que é importante frisar aqui é que precisamos ter equilíbrio no modo de vida como obreiros. Como obreiros, nós precisamos ter equilíbrio na forma como nós vivemos. Mesmo que a gente tenha recursos financeiros suficientes, às vezes, dependendo do meio em que nós estamos vivendo, da congregação que nós estamos, ou pastoreando ou congregando, nós precisamos ter um pouco de restrição. Não porque seja errado, não porque seja pecado,
mas porque é ético nós temos algumas restrições a fim de comunicarmos de igual modo com aquelas pessoas que estão ali à nossa volta. Então, precisamos realmente ter um equilíbrio no modo de vida, como vivemos como obreiros, principalmente. Segundo parágrafo, o privilégio de participar do sustento missionário. O nosso escritor nos diz que aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança, em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. Duas coisas, eu já disse que durante esse trimestre, vou falar novamente, duas coisas são muito importantes em missões: relatório e transparência. Relatório e transparência. Se a pessoa contribuiu com a obra missionária, a pessoa precisa sim de ter um relatório e saber que o dinheiro que ela contribuiu está sendo destinado para aquilo, para aquele fim que ela contribuiu. Mas algo muito importante a se dizer aqui nesse ponto é que contribuir com a obra missionária é uma oportunidade de participar. Eu falo o seguinte, um dia desse eu falei, a minha filha deu uma olhada e deu uma risadinha assim, meio sarcástica, porque eu falei também de modo um tanto quanto sarcástico. Mas é uma verdade, sem nenhum sarcasmo. Quando um pai ou uma mãe pede um filho para lavar uma louça da casa, por exemplo, o filho não devia entender aquilo como uma ordem. Meu pai manda demais, minha mãe manda demais, como uma obrigação. Mas tinha que entender como uma oportunidade de participar. O reino de Deus é isso, é uma oportunidade de participar. Você está feliz por poder participar? Você está feliz por poder contribuir com o reino de Deus? Então é uma oportunidade de participar, é um privilégio de participar do sustento missionário, até porque a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber, porque quem dá tem, quem recebe é porque tem a necessidade de receber. Então a melhor coisa é dar do que receber. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. Esferas do sustento missionário. Olha só, quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, que custeie moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. Planejamento. É preciso planejar. Não é só enviar o missionário para lá e falar, vamos ver o que dá, vamos ver como que vai ser. Não, não, não. Nós precisamos entender que é uma tarefa de responsabilidade em que, caso não haja o cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Ah, mas a gente não teve sucesso no trabalho com aquele missionário. Por quê? Qual foi a razão? O que gerou este insucesso? Foi a falta de comprometimento do missionário? A falta de envolvimento dele? Foi o descuido espiritual do missionário? Foi o descuido com a sua vida pessoal? Ou foi uma igreja que deixou de contribuir? Ou foi uma igreja que deixou de fazer? É preciso ter uma panorâmica de acordo com a cultura, com o lugar onde o missionário está, com o estilo de vida que ele vai viver, é preciso ter uma panorâmica de tudo que ele precisa em relação ao sustento, em todas as esferas, desde a escola dos filhos, desde a alimentação, lazer do missionário. Tem muita gente que esquece, não, negócio de lazer não é de Deus. Não, lazer faz parte de uma vida emocional equilibrada, né? De uma vida sentimental equilibrada. Então a gente precisa realmente sustentar esse missionário em todas as coisas. Eu costumo dizer o seguinte, eu vivo um estilo de vida que eu procuro dar o melhor para a minha família. Eu preciso proporcionar isso para o missionário que está no campo, porque ele já deixou sua pátria, às vezes foi para longe, para outro país, ele já está desvinculado do seu contexto e ele realmente precisa ter todas as necessidades supridas. Segundo ponto da nossa lição, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Primeiro parágrafo, o custo do sustento financeiro. Quanto custa o sustento financeiro de um missionário? E aí nós vamos pensar aqui, ó. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. É prudente que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo
todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família antes do envio deles. Gente, a gente não gosta muito de falar sobre isso, não gosta muito de tratar disso, mas é prudente fazer isso. Faz um contrato com o missionário, pede a esposa do missionário para assinar, pede os filhos, mesmo menores, para assinar depois de uma leitura. É bom, isso faz parte de uma organização bem feita. Isso é muito bom, faz parte de uma organização bem feita. O sustento, é preciso que o missionário olha qual o sustento, como é que é, eles precisam fazer isso, porque isto é plausível e isto evita grandes problemas. Olha só, esse compromisso deve ser ajustado periodicamente de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida. Então é preciso fazer uma pesquisa, um levantamento. É preciso saber, o missionário está lá no campo e ele vai precisar disso, disso e disso. Ele vai precisar dessas coisas. É preciso custear tudo. De forma inteligente, de forma racional, mas de forma espiritual também, levantar esse custeio financeiro. Segundo parágrafo, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Parágrafo. Princípios básicos do sustento de um missionário. Princípios básicos do sustento missionário. O nosso escritor vai dizer aqui que, com base no texto de Filipenses 4, de 10 a 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Primeiro, suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. Segundo, carência e necessidade dos missionários
no campo. Segundo, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Entregue. Foi coletado? Entrega. Terceiro, o sustento de missões é a resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. Então, ofertas doadas. Quarto, o sustento deve ser mais do que o básico. Não só o básico. Não pode ser só o básico. Tem que ser mais do que o básico. De acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Ou seja, no campo, o missionário não pode ficar mendigando as coisas. Ele tem que ter para oferecer às pessoas que ali estão. E o sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Eu trabalho com o pastor Jander Magalhães desde 2004, sustentando missionários, e tem uma dinâmica que a gente tem observado várias vezes acontecer. Uma igreja sustenta um missionário e, de repente, a igreja começa a construir. Aí, de um momento para o outro, a igreja liga: pastor, nós vamos cortar o sustento do missionário porque nós precisamos construir aqui. Ora, quais são os projetos da igreja? Qual é a prioridade da igreja? Quer dizer que por causa de uma construção agora a gente corta o sustento de um missionário? Quer dizer que é simplesmente falar: não, a partir de hoje o salário não vai. E aí? E o compromisso dele? E a responsabilidade que ele tem no campo? Eu já ouvi igrejas que falaram com o missionário: a partir do mês que vem você vem embora. Aí o missionário fala: pastor, mas nós ainda temos uma obra aqui inacabada, a gente precisa continuar. E por amor o missionário diz: não, pastor, eu vou ficar no campo. E aí a igreja que a gente fala é a liderança, né? Fala o seguinte: ó, se você quiser ficar, o problema é seu, mas a partir do mês que vem você não tem mais sustento, você não tem mais salário. É mesmo, é assim. Sem entender o que está acontecendo, sem nos comprometer com o missionário. Olha só, a obra missionária não pode ser vista como um mecanismo de arrecadação. Nós estamos falando aqui de sustento missionário. Nós estamos falando aqui de princípios básicos do sustento missionário. Infelizmente, tem muitos lugares que a obra missionária é um grande mecanismo de arrecadação. Arruma aquela choramingação. Essa é uma palavra nova, né? Aquela choradeira: precisamos disso, precisamos daquilo, e vai gerando situações que nunca existiram só para arrecadar. Irmãos, precisamos ter cuidado, porque Deus sempre está vendo. Deus conhece todas as coisas. Existem princípios básicos para o sustento do missionário, e 5 deles estão aí neste ponto e que precisam realmente ser pensados e tratados com seriedade, responsabilidade, com respeito, com verdade, com espiritualidade. É preciso tratar de dinheiro na igreja também com espiritualidade. Terceiro parágrafo desse segundo ponto: um apoio fiel e permanente. Um apoio fiel e permanente. O nosso escritor diz que o fato é... Deixa eu grifar tudo, gente, que aí eu venho cá. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis, em quem eles confiam para perseverar no apoio, oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas manter o sustento missionário, não abandonar o obreiro e sua família no campo de trabalho. Eu falei agora há pouco. Às vezes, por causa de uma construção, por causa de um projeto que surgiu, abandona, mete o pé e não está nem aí para o missionário. É preciso um apoio fiel e permanente. Eu preciso entender o seguinte: na obra missionária eu tenho sempre que avançar, nunca recuar. Se eu sustento hoje 2 missionários em Cuba, o meu projeto é sustentar 4, depois sustentar 8, depois sustentar 16, 32. É assim, é sempre avançar. Nós precisamos sempre avançar e não recuar. Então, o apoio tem que ser fiel e permanente. Terceiro ponto da nossa lição: aprendendo a investir na obra missionária. Primeiro parágrafo: a igreja de Filipos e a igreja de Corinto. A igreja de Filipos não tinha tantos recursos, não tinha tantos dons espirituais como a igreja de Corinto, mas a igreja de Filipos era uma igreja que tinha amor no coração. Não obstante, vamos lá, deixa eu marcar aqui. Não obstante a igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, seus membros demonstraram
insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário, o apóstolo Paulo. Gente, eu pergunto o seguinte, e aí partindo de Tiago, né, o livro prático do Novo Testamento, que fé é esta? Que fé é esta? Que tanto de dom espiritual é esse? Que não nos leva a uma atitude, que não nos projeta a uma atitude, não é? Não adianta a gente falar línguas espirituais. Não estou falando que isso não é bom. Eu estou falando do conjunto da obra. Eu falo língua estranha demais. Nós temos muitos dons, mas e a obra missionária? Como é que ela está sendo feita? Como é que ela realmente está sendo realizada? O que é ser verdadeiramente espiritual? O que é ser um crente verdadeiramente espiritual? É só entrar no reteté ou é também contribuir com a obra, levar a obra de Deus adiante? É também fazer com as suas mãos aquilo onde o seu coração está. É o que Tiago fala. A fé sem as obras é morta. Mostre-me a tua fé e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Tendo consciência do nosso dever. Tendo consciência do nosso dever. O nosso escritor nos diz que a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria, com alegria. As nossas ofertas cooperam com o crescimento do reino de Deus. As nossas ofertas cooperam com o crescimento do reino de Deus. Sabe o que é isso? Sabe o que é cooperar com o Senhor? Sabe o que é cooperar com o crescimento do reino? Sabe o que é realmente estar ajustado com a vontade de Deus? Sabe o que é usar tudo que nós temos para a glória do nome do Senhor Jesus? Sabe o que é estar envolvido naquilo que Deus se envolve também? Cooperar com a obra missionária é estar envolvido naquilo que Deus se envolve também. E isto é maravilhoso, isto é espetacular. Ok? Terceiro parágrafo do terceiro ponto, pessoas financiando a obra divina. Pessoas financiando a obra divina. Lucas registrou, no capítulo 8, do versículo 1 ao 3, um grupo de mulheres que acompanhavam o nosso Senhor e servia com seus bens. Já encerrando a nossa lição, fica aqui uma pergunta. O que fazer quando temos certeza que as ofertas não cumprem o seu propósito? Às vezes a gente ouve algumas lideranças falar, não, mas as ofertas têm que ser tragas e entregues aqui na igreja, tem que ser aqui para o departamento de missões, aqui da igreja. Mas o que fazer quando a gente sabe, tem certeza, convicção, não é aquilo que a gente ouviu falar, mas tem certeza e convicção que nós estamos ofertando em determinado lugar e que as ofertas que nós estamos depositando naquele lugar não chegam no destino, não cumprem o seu propósito, não cumprem o seu objetivo. O que eu faço? Eu deixo de contribuir ali para contribuir em outro lugar onde eu tenho convicção que está cumprindo o fim para o qual a oferta foi destinada. Por mais duro que seja, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, nós precisamos entender o seguinte: se eu estou contribuindo para um lugar que as ofertas não estão indo para o propósito a que elas se propõem, e eu continuo contribuindo, já sabendo disso, eu continuo fazendo de forma equivocada aquilo que deveria estar sendo feito de forma correta. Então é só mudar o foco. Eu contribuo aqui. Não, vocês não estão tendo relatório, não estão tendo transparência. Eu estou sabendo aqui que o dinheiro não está indo para onde vem, então eu vou contribuir aqui, porque aqui tem relatório, aqui tem transparência, aqui eu sei que o dinheiro está indo para um lugar onde realmente é necessário. É preciso ter esta visão. Por mais que essa fala, às vezes, possa ser criticada, eu sei que essa fala que eu estou tendo agora pode ser criticada, talvez até por alguns líderes. Não, mas não é bem assim. Meu irmão, nós precisamos de relatório e transparência. A obra missionária é feita de relatório e transparência. Finalizando, atentemos para as palavras de Hudson Taylor, missionário inglês na China. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Eu faço questão de observar aqui o seguinte: os missionários também precisam ser responsáveis e fiéis ao que recebe. O que a gente já soube,
é trato, né? Eu já trabalho com missões há alguns anos, eu já disse isso aqui outras vezes. O que a gente já soube, já viu, missionários que recebem o salário, mas não cumprem fielmente o propósito para o qual aquele salário está chegando nas suas mãos, eles não cumprem o propósito da sua estadia no campo missionário, a gente sabe de muitos casos assim. Mas que Deus tenha misericórdia, que tanto aqueles que contribuem saibam que estão cumprindo o seu papel, assim como aqueles que recebem as contribuições se esforcem para cumprir com dignidade a sua missão em relação ao reino de Deus, para a glória do nome de Jesus. Como temos feito durante esse trimestre, ao final de cada aula fazemos algumas considerações que julgamos ser muito importantes. Então vamos lá. Primeira consideração importante. Os missionários não podem ser vistos pela igreja e liderança como um pedinte. Gente, isso aqui é muito importante. Ah, esse missionário pede demais. Será que ele pede demais? Será que ele pede demais? Não estou falando que ele pede, mas será que acreditar que ele pede demais não é um resultado pela ausência da contribuição que ele realmente precisa? Então, o missionário não pode ser visto como um pedinte, até porque a igreja que enviou o missionário precisa ter responsabilidade com ele e com a sua família. Segunda consideração importante, os missionários ou o missionário precisa fazer jus ao sustento que recebe e trabalhar com sinceridade, é o que acabamos de falar agora há pouco. Ah, está no campo, está trabalhando, está recebendo, irmão, a igreja está sendo digna, a igreja está sendo justa, aliás, ela está enviando seu salário, então faça jus a esse salário. Trabalhe com dignidade. Terceira e última consideração importante. Quais devem ser as vias de sustento? Quem deve enviar o recurso missionário? É claro que todo recurso missionário deve partir da igreja. Nós precisamos de seriedade para isso. Eu costumo dizer que a igreja é o útero através do qual todas as coisas para o reino de Deus são geradas. Então, tudo que Deus vai gerar, ele gera através da igreja. O ideal é que a gente tenha uma administração transparente, relatórios contínuos, feitos de forma eficaz, para que os crentes venham e depositem aqui nos cofres da igreja e a igreja realmente envie esse recurso. Mas é possível fazer, né, através de outras vias. É possível mandar uma oferta direta para o missionário. É possível. Como igreja, a organização missionária da igreja precisa ter a seguinte consciência. Ah, nós já mandamos um valor X para o missionário todo mês. Aí Deus tocou no coração de um irmão de mandar uma oferta extra para o missionário. A igreja não pode pegar essa oferta extra e incorporar no valor que já vai todo mês. Não, ela precisa mandar o valor todo mês e falar, irmão, ó, o Espírito Santo tocou no coração de um empresário aqui da igreja e ele está te mandando essa oferta extra. Ou é para você, para sua família, ou para um projeto específico. Se nós trabalharmos assim, nós vamos evitar que esse empresário, de repente, mande uma oferta por fora, por uma outra via. Nós vamos ter um controle do que está fazendo, mas vamos ser também sinceros e transparentes com tudo aquilo que nós operacionalizamos na obra de Deus, tá ok? Ó, Deus te abençoe, Deus te guarde, prospere a sua vida, que Deus te enriqueça e te dê condições de contribuir com o reino de Deus todos os dias. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a semana que vem, em nome de Jesus.